24, versos de 1 a 4. E aqui na minha Bíblia, na minha versão, o título é Acerca do Divórcio. Não sei como é que está na Bíblia de vocês. É igual? Acerca do divórcio. E é normalmente assim que Deuteronômio 24, 1 a 4 é entendido, como um texto que fala sobre o divórcio. Porém, irmãos, eu creio que vocês vão entender, quando nós estivermos estudando, que esse texto vai além. Ele não trata acerca do divórcio em si. Ele trata acerca do recasamento de pessoas que se divorciaram. Então o assunto aqui não é apenas e tão somente o divórcio. Na verdade, o divórcio aqui nem é o assunto principal. Na verdade, a lei aqui vai ser trazida acerca do recasamento. Ou, vamos ser mais claros, se dois israelitas que se divorciavam poderiam voltar a casar. Então, sendo bem claro, a lei tratava sobre isso. Ok? Podemos dividir Deuteronômio 24, 1 a 4 em duas partes. A primeira parte é a parte dos sis, porque a primeira parte traz uma série de sis, de hipóteses, de condições. E a segunda parte seria a parte do então, seria a parte da conclusão, do que poderia ou não poderia ser feito. Ok? Então algo bem simples. Vamos começar então vendo a primeira parte, que era a parte dos sis. Possui 5 ou 6 condições. Primeiro se, início do verso 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, primeira condição, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, até aqui tudo normal. Era normal que homem e mulher se casassem, como hoje também é. E era normal que o homem tomasse a iniciativa. Normalmente era o homem que tomava uma mulher e se casava com ela. Era uma iniciativa masculina. Hoje as coisas estão mudando, né? Talvez vai ter um dia que a mulher vai pedir o homem em casamento, né? Já está chegando quase nesse nível. Mas naquela época era uma iniciativa masculina. O homem tomava a mulher e se casava com ela. Até aí tudo bem, até aí tudo maravilhoso, tudo perfeito. Casamento realmente é algo que nos emociona. Mas entra em cena o segundo se. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, aqui já é um si que muda a situação. E é aqui, irmãos, que está a maior causa de debate nesse texto. Deuteronômio 24 é um texto muito debatido, que inclusive vai ter um debate que vai sobreviver até a época de Jesus. Em Jesus ainda vão estar debatendo Deuteronômio 24, e a questão principal é: o que seria essa coisa indecente que o homem acharia na mulher? Se ela não for agradável aos seus olhos. Ser agradável aos olhos significa olhar com favor, olhar com graça, né? Olhar com amor. Em determinado momento, por algum motivo, o homem não olha para a mulher de forma agradável. Por quê? Porque ele achou coisa indecente nela. Seria importante entender o que significa coisa indecente. Literalmente falando, coisa indecente é assunto de nudez. No hebraico, coisa indecente é algo relacionado à nudez. É assim. No hebraico está assim: se ele vir nela algo de nudez ou coisa relacionada à nudez. A pergunta que a gente faz é: que coisa é essa, pastor? Que foi que ele viu nela que ele não gostou, né? Aí os estudiosos vão se dividir entre aqueles que acham que essa coisa indecente é algo físico e aqueles que acham que essa coisa indecente é algo moral.
Entre os que acham que coisa indecente é algo físico, vamos citar o órgão genital da mulher, ou a menstruação dela. É como se ela tivesse uma falta de controle menstrual. E isso contaminava ela, porque naquela época o sangue ele era tido como algo que contaminava as pessoas. Então ele notou que ela tem um defeito físico e ela não é mais vista com bons olhos para ele. Outros, porém, vão interpretar coisa indecente como algo moral, um pecado que ela praticou, o adultério. O marido encontrou a sua mulher traindo ele, ou fazendo algo que não era correto. Então vão ter esses dois caminhos. O importante aqui não é tão claro, não é tão claro, e nem precisaria ser. Sabe por quê? Porque não é a questão mais importante aqui, não é o motivo do divórcio. Como eu disse para vocês, o assunto aqui não é o principal, não é ele. Ainda que seja um assunto importante, não é o mais importante. Vamos seguir então. Aí vem o terceiro se, final do verso 1. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, foi dada alguma ordem aqui? Foi dito, olha, ele deve se divorciar dela, ou ele não deve? Não tem nenhuma ordem aqui, não tem nenhuma proibição. O que o texto vai mostrar é os passos que normalmente eram dados para o homem se divorciar da sua mulher. Quais são? Primeiro, ele lhe lavrar um termo de divórcio, um papel, uma certidão. Lavrar um termo de divórcio, escrever digamos assim, um contrato de divórcio, algo relacionado a isso, um papel. Alguns estudiosos têm até modelos de como isso era feito. E normalmente ele possuía três coisas nessa certidão de divórcio. Primeiro, tinha lá a declaração de que o casamento havia acabado. Primeira coisa, eu não estou mais casado com fulano. Segunda coisa, a declaração da liberdade da mulher, ou de voltar para casa dos seus pais, ou se casar novamente. Era a segunda coisa que era dita. A primeira, eu não estou mais casado com ela. A segunda, a partir de hoje ela está livre para voltar para a casa dos seus pais, ou casar com quem quiser. Porque uma mulher que não tivesse essa certidão não poderia casar. Mas ela, no contrato, era dito isso. E em terceiro lugar, a declaração da devolução do dote. Ele declarava que ele estava devolvendo o dote, porque no casamento ele recebia, se divorciava, ele tinha que devolver. Ok? Primeiro passo do divórcio, lavrar o termo de divórcio. Segundo, e lhe o der na mão. Com quem ficava essa carta? Com o homem? Ele não precisava. Era dada para a mulher ia precisar. Por quê? Porque ela tinha que provar que ela não fugiu para a casa do pai. Fujona, casada, fugiu. Não fugi não, está aqui. Ou ela tinha que provar que ela era livre para casar novamente. Por isso era dada para a mulher. O homem não precisava. O homem podia casar com 10 mulheres, se ele quisesse 5. Não fazia diferença, mas a mulher precisava de algo para provar que ela estava livre, ou para voltar para a casa dos pais, ou para casar novamente. Dando na mão dela, terceiro passo, e a despedir de casa. Irmãos, até no Novo Testamento, o homem é o dono da casa. O divórcio acontece quando a mulher sai. Então isso é comum. Por isso que a Bíblia vai dizer que a mulher não deixe o seu marido. Porque normalmente o homem ficava, a mulher saía. Naquela época, a mulher não tinha nada, ela não possuía nada. Sendo assim, desta forma, acabou o casamento. Eles casaram, mas em determinado momento, ele não achou mais ela agradável aos seus olhos.
Irmão, vai ter rabino que vai dizer, a gente vai falar sobre isso à tarde, mas vai ter rabino que vai dizer que ele simplesmente achou uma mulher mais bonita do que ela. Eu não creio que é isso que Deus está dizendo aqui, né? Mas isso é algo para a gente meditar depois. Mas o que eu estou querendo dizer é que os rabinos vão discordar a respeito do motivo pelo qual esse divórcio aconteceu. Então assim acabava o casamento, a mulher com a carta de divórcio estava livre para voltar para a casa dos seus pais ou casar com outro homem. Isso nos leva ao quarto si, verso 2. E se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, ela estava livre ou não estava? Poderia ou não poderia casar de novo? Poderia. E é exatamente isso que ela faz. Aí agora, duas coisas podem acontecer. Verso 3 mostra os dois últimos sims. E se esse segundo marido, a aborrecer, rapaz, que mulher, sem sorte, né? E se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio de novo, e lhe der na mão e despedir da sua casa, poderia acontecer de novo? Poderia. Ou, outra hipótese, se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então estas são as duas outras hipóteses. Perceba, irmãos, que até aqui não foi dada nenhuma ordem, não foi feita nenhuma proibição, não foi dito faça isso, nem foi dito não faça isso, certo? São as condições, são as possibilidades. Aí alguém lê o verso 1, lê o verso 2, lê o verso 3 e diz assim: eita glória, agora eles vão se reconciliar, né? Botou ela para fora, se divorciou, ela foi, procurou construir outra história, mas não deu certo. Sabe por quê? Porque Deus quer que eles voltem, né? Deus quer que eles se reconciliem. Eita glória! Vamos ler o verso 4, que é o verso da conclusão. O que Deus queria que acontecesse? Então, é a segunda parte do nosso texto. Então, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Irmãos, Deus está proibindo que a mulher se case uma terceira vez com qualquer pessoa. É isso que o texto diz, ela não poderá casar com mais ninguém, é isso? Deus proíbe que ela case apenas e tão somente com uma pessoa. Quem? Justamente o seu primeiro marido. Olha que interessante, irmãos. Olha que surpreendente aos nossos olhos. O que a lei está trazendo aqui para nós? Essa mulher casou de novo, a lei não disse nada. Mas agora que ela está livre novamente, só tem um homem para quem ela não pode voltar. E foi o homem que a despediu. O homem que se divorciou dela. E o motivo citado aqui é muito forte. Para depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Contaminada é uma palavra muito forte. Pastor, essa mulher está contaminada como? Ela está contaminada espiritualmente, pastor? Moralmente? Não, irmãos. Como é que ela estaria contaminada espiritualmente por algo do qual ela não teve culpa? Se ela foi expulsa, ela foi divorciada, né? Ela foi colocada para fora de casa. Ela está contaminada espiritualmente? Não. Ela está contaminada no sentido fisicamente ou cerimonialmente. O que é cerimonialmente, pastor? Religiosamente. Lembra que alguns domingos atrás nós falamos sobre a poluição noturna? Que era quando o guerreiro, o homem estava na guerra,
E por não estar tendo contato com a sua esposa, ele acabava ejaculando enquanto dormia. Isso é algo natural do corpo, sim ou não? Sim. Mas cerimonialmente ele estava impuro. Era uma forma de Deus ensinar algo para o povo. Espiritualmente não, mas cerimonialmente, fisicamente ele estava. Aí depois tem a lei das fezes. O guerreiro, quando tiver com vontade de evacuar, ele tem que ir até o campo e tem que enterrar as fezes que fez. Por quê? Porque o Senhor anda no meio, né? Então, a Bíblia fala de impureza espiritual, que é o pecado, e a Bíblia fala de impureza cerimonial, física. Eu até dei o exemplo de alguém que lá na portaria fosse detectado que estaria com 40 graus de febre. Essa pessoa poderia entrar para cultuar Deus conosco? Não, porque ele está espiritualmente incapaz? Não, ele está fisicamente incapaz. Então a contaminação da qual fala aqui não é uma contaminação espiritual, é uma contaminação física. Essa mulher teve contato com outros homens depois que o primeiro abandonou, né? Se divorciou dela. Então para ele, ela não volta. Para ele, ela não volta. Okay? Então não vamos colocar em alguém a culpa que essa pessoa não tem, certo? Vamos dizer que a mulher está contaminada porque ela casou com mais de um homem e ela é contaminada. Não. Naquela época tinha coisas que Deus não permitia. Então, irmãos, por que existe essa lei? Por que Deus proibiu isso logo para esse homem? Irmãos, eu creio que a intenção aqui é mostrar que o divórcio ele devia ser feito com muita reflexão. Eu acho que a intenção aqui é mostrar que o divórcio é algo sério. Por quê? Porque a tendência era a mulher ser tratada como um objeto. E aí o homem poderia pensar assim: me divorcio dela, daqui a algum tempo a gente volta. Estou com raiva, na emoção, né? Na paixão do momento. Vou acabar com esse relacionamento, mas depois a gente volta, né? É a ideia de dar um tempo hoje em dia. Vamos dar um tempo, e aí depois a gente volta, vai dar certo. Aí Deus está mostrando que não era assim que poderia acontecer. Divórcio deveria ser feito por alguém que pensasse bem, que pensasse inclusive na possibilidade de perder aquela pessoa para sempre. Eu quero isso mesmo? Será que eu estou disposto a perder essa pessoa para sempre? Porque na lei está dizendo que se eu me divorciar dela, se ela casar com alguém, mesmo que essa pessoa morra, para mim ela não volta mais. Então eu vou pensar bem aqui, né? Eu vou refletir, eu vou buscar Deus, e aí a decisão seria tomada com precaução, com oração. Provavelmente a pessoa poderia até se arrepender. Então aqui, irmãos, está visando evitar muitas decisões precipitadas, especialmente do homem, especialmente por parte do homem. Então eu creio que isso é uma das coisas que esse texto nos ensina. Divórcio é algo sério, mesmo para aquela época em que era permitido, é algo sério. Irmãos, outra lição que eu aprendo aqui chega até a ser chocante. Nem todo casamento deveria ser restaurado. Eita! Nem todo casamento deveria ser restaurado. Está aqui um exemplo de um casamento que Deus não permitia que fosse restaurado. Não estou dizendo que nenhum pode, nenhum deve. Esse aqui não poderia. Na verdade, eu não quero que vocês se assustem, mas na lei, nem todo casamento deveria ser mantido. Como é, pastor? Isso é uma heresia, pastor, isso é um absurdo. Todo casamento tem que ser mantido. Isso é o que muitos pastores dizem para a mulher que é espancada pelo homem. Tem pastor que diz para a mulher que é espancada: continue com ele, ore por ele.
E daqui a pouco a gente ouve a notícia que a mulher foi morta, que a mulher foi assassinada. E isso é uma irresponsabilidade de um servo de Deus. Irmãos, não é todo casamento que tem que ser mantido, não. Porque tem união que tem o nome de casamento, mas não é. Aí eu, como pastor, vou orientar. Vocês já pararam para pesquisar a porcentagem de violência doméstica que existe? Existe muita violência doméstica, principalmente por parte do homem, né? Tem mulher que bate no homem também, mas principalmente por parte do homem. E aí os pastores, muitos estão aconselhando as mulheres a permanecer com homens violentos, com homens que sonham com homicídio. Isso é algo irresponsável. Olha comigo, Êxodo, capítulo 21. Só para provar que na lei tinha casamento que não era para ser mantido. Êxodo 21. Versos 7 a 11. Lei sobre escravo, viu? Versos 1 a 6 falam sobre os servos, porque na Bíblia até escravo tem direito. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Olha como vale a pena servir a esse Deus. Enquanto que nos outros povos escravo não era nada, não era gente, para Deus escravo tinha direito. E a escrava também. Verso 7. Se um homem vender sua filha, Êxodo 21:7, para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar o seu senhor, olha a linguagem parecida, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir o resgate. Não poderá vender a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Você não pode fazer com ela o que você quiser, não, senhor. Verso 9. Mas se a casar com seu filho, trata-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, olha como o homem poderia naquela época ter mais de uma mulher. Não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. E se ele tratar diferente as mulheres que tem, verso 11, se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. A Bíblia está mandando ela sair. Não está sendo tratada como as outras, está sendo tratada diferente. Ela é escrava, mas é gente. Que ela saia, e que ela saia sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Ela vai sair sem pagar nada. Alguém poderia ter dito, você é escravo, mas se conforme, né? Mas apanhe calado, aguente firme, ore por ele. Irmãos, pode continuar orando, deve perdoar, mas existem coisas que a própria lei não permitiu. Ok? Pastor, e hoje? Será na lei. Mas e hoje? Irmão, sinceramente falando, eu não creio que existam motivos para 2 pessoas se reconciliarem, se quiserem. Eu não creio, por exemplo, trazendo para hoje. Digamos que 2 pessoas se separaram, e aí um deles casou de novo, aí se separou de novo, ou a pessoa morreu. Pastor, Deuteronômio 24 proíbe que essas pessoas se reconciliem hoje? Eu creio que não, porque nós não estamos mais debaixo da lei. A lei nos ensina algo como princípio, mas nós não estamos mais debaixo dela como lei de permissões e proibições, ok? É claro que o que ela me ensina eu tenho que entender como princípio para mim ainda hoje, mas eu creio que existe essa possibilidade. Eu penso assim hoje, né? Que a lei não está proibindo que na igreja, nos dias de hoje, 2 pessoas que se separaram se reconciliem.
Porém, por outro lado, isso não é algo que tem que acontecer. É isso que eu acho que o texto está ensinando. Tem que acontecer. Se separou, um seguiu sua vida, outro seguiu a sua. Agora tem a chance de voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Como algumas pessoas dizem. Eu não creio assim. Inclusive, nestes últimos dias, eu tenho ouvido falar ou conversado. De uma eu ouvi falar, da outra eu conversei diretamente. Duas irmãs em Cristo, que não são aqui da igreja, mas a história delas é parecida com Deuteronômio 24, né? Elas eram casadas, se divorciaram e depois se reconciliaram com o mesmo homem. Aí você pergunta, pastor, e hoje? Hoje as duas estão separadas de novo. Ou seja, nós não devemos fazer nada, irmãos, pela aparência, nem precipitadamente. Ok? É isso que eu estou querendo dizer. Nem tudo aquilo que para a sociedade é o certo, para Deus vai ser. O casamento, ele inicia a união. O divórcio acaba com a união. E agora você tem que buscar em Deus a direção para a sua vida. Estou falando para pessoas que estão casadas. Procure manter o casamento o máximo possível. Esse é o conselho que eu dou como pastor. Procure manter o casamento o máximo possível. Se esforce, ceda. E quanto for possível, procure manter. Mas se não for, a Bíblia vai mostrar que existem casos em que não é possível manter. E agora você está divorciado. Paulo vai dizer que se não conseguir ficar só, é melhor que casa. Agora preste atenção com quem você casa. Isso tem que ser buscado no Senhor. Amém? Pastor, que texto estranho para um dia depois do dia dos namorados. Mas é a palavra de Deus, nós estamos seguindo, e ela fala aos nossos corações a nossa necessidade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Qualquer dúvida, você me procura depois. Pastor, eu não entendi isso, estou em dúvida sobre isso. Amém. A gente está aqui para procurar buscar soluções do Senhor. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela Tua palavra, que fala, Senhor, sobre assuntos aos nossos olhos agradáveis, mas também fala sobre assuntos aos nossos olhos desagradáveis. O Senhor tem orientações para tudo. Pedimos perdão porque muitas vezes nós somos guiados pelo senso comum, ou pelo que achamos, e muitas vezes nos decepcionamos por causa disso. Queremos ser guiados, Senhor, pela Tua palavra. Nós cremos que o Senhor é o Criador do casamento, mas nós sabemos também que a dureza de coração criou o divórcio. E o Senhor tem orientações, tanto para o casamento, como para o divórcio, como para o recasamento. Senhor, se falhas foram cometidas, nós pedimos perdão, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, para que possamos acertar nas oportunidades que o Senhor nos dá. Abençoa cada um de nós, Teus servos e Teus servas, independente da situação que estejam vivendo, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo domingo a todos, que Deus nos abençoe.